Muito obrigado. Antes de mais, quero desejar boa tarde a todos os presentes, agradecer o amável convite que me foi feito para estar aqui hoje presente nesta sessão, cumprimentar os meus ilustres colegas de painel, cumprimentar também toda a audiência. E eu venho falar-vos hoje um pouco sobre a inteligência artificial na justiça portuguesa, falar do estado da arte deste novo conjunto de tecnologias. E o que eu me proponho é, antes de entrarmos propriamente na justiça portuguesa, fazer um apanhado mais geral, e tenho aqui a estrutura da apresentação que me proponho. Farei uma breve introdução, falarei do uso da inteligência artificial e os motivos porque esta tipicamente falha, falarei de alguns exemplos de falha de inteligência artificial e das lições aprendidas e caminhos para o futuro. Falarei também do problema dos modelos, o problema da sustentabilidade, que é muito pouco falado neste aspecto. Falarei da governança como chave e depois então entrarei aqui no foco da apresentação, no principal enfoque, que é a inteligência artificial na justiça portuguesa, e trouxe, na verdade, 10 exemplos de projetos que estão a correr e que podem ser interessantes para a nossa reflexão. Depois farei algumas reflexões críticas genéricas, mas sem mais demoras. Dizer que, quando pensamos em inteligência artificial aplicada ao sistema de justiça, desde logo surge-nos um conjunto de ideias que têm a ver com o contexto histórico. As crises redefinem os sistemas jurídicos, tipicamente, e a globalização tem afetado os padrões criminais, ou se quiserem, da prática jurídica. A inteligência artificial é uma ferramenta que acelera a análise de jurisprudência, por exemplo, gera propostas de sentenças através de templates, entre muitas outras capacidades. Também serve para fazer previsões, se assim quiserem, nomeadamente através de mecanismos que prevêem a atividade criminosa, através, por exemplo, de redes sociais e notícias que podem ser varridas em busca de crimes. Isto provoca uma aceleração da investigação jurídica, que pode permitir identificar precedentes legais relevantes mais rapidamente, pode permitir a realização de sentenças personalizadas, no fundo, a adaptação de sentenças e planos de reabilitação. Pode permitir a previsão de tendências legais, os desafios legais ao nível da administração da justiça, por exemplo, o aprimoramento da eficiência judicial através da identificação de processos com probabilidade de sobrecarregar o sistema. E, obviamente, que é necessário termos em mente os desafios que surgem quando falamos destes temas, nomeadamente os vieses dos algoritmos de sentença, a falta de transparência nas decisões da inteligência artificial e a dependência excessiva dessa mesma inteligência artificial. Tipicamente, quando falamos de inteligência artificial, é importante pensarmos que a inteligência artificial não é perfeita e que falha, e falha frequentes vezes. E isto acontece porque, em grande medida, por causa da qualidade dos dados. Os modelos de inteligência artificial dependem de dados precisos, completos e imparciais, e os dados consomem muitos recursos. É o primeiro princípio de um gestor de dados, é que são precisos recursos financeiros e recursos humanos para manter bons dados, e isso nem sempre está garantido, eu diria quase nunca está garantido. Depois, os dados deficientes levam a resultados não fiáveis. Temos ainda um outro grupo de problemas, que é o grupo de problemas que se dá o nome de enigma da caixa negra. É a complexidade dos algoritmos de inteligência artificial dificulta a sua compreensão e a falta de transparência prejudica a confiança e a detecção de preconceitos. Um outro problema, um outro conjunto ou um outro nível de problemas surge com o excesso de confiança na inteligência artificial, o risco de negligência de estratégias essenciais no setor da justiça, que depois também é reforçada pelo facto de os meios tradicionais de realização e aplicação da justiça continuarem a ser cruciais. Este aspecto para mim é particularmente importante porque, não sei se todos os presentes já tiveram a oportunidade de pensar nisso, mas o sistema de justiça em Portugal está preso por alguns fios tecnológicos que, se forem cortados, o sistema colapsa. As plataformas usam um sistema Microsoft. No dia em que a Microsoft não queira fazer a manutenção das plataformas ou não queira vender mais o seu produto, o que é que acontece à justiça portuguesa?
Isso para mim, é de extrema gravidade e algo que não está a ser devidamente acautelado e pensado. Portanto, e todas estas novas ferramentas que vão surgir de inteligência artificial vão causar problemas similares. Isto porquê? Porque o Estado como um todo, podemos dizer que está oco em termos de recursos tecnológicos. Não existe o know-how dentro de portas para conseguir trabalhar estas matérias, e isso significa que o Estado estará sempre na mão de terceiros. Depois temos exemplos de falhas de inteligência artificial e as lições aprendidas para o futuro. Grosso modo, sem entrar em grandes detalhes, mencionar que os resultados têm sido mistos. Existem alguns pontos-chave a que devemos dar atenção, como reconhecer os limites da inteligência artificial, dar prioridade à qualidade dos dados e garantir que estes são dados precisos e imparciais, promover a inteligência artificial explicável, ter uma abordagem equilibrada que junte à inteligência artificial métodos comuns de aplicação da justiça portanto, tudo isso deve ser tido em conta quando falamos destas questões. Agora, devemos pensar que a inteligência artificial é um tipo de modelos, e os modelos têm um problema, é que se nós metermos lixo dentro do modelo, sai lixo, é o chamado garbage in, garbage out. Portanto, a ideia de que temos uma inteligência artificial que vai ser perfeita por ela própria, isso não acontece, porque a inteligência artificial trabalha em função dos dados que lá colocamos, e tipicamente, se os dados forem maus, os dados são um lixo. Portanto, dados imprecisos, com gralhas, com erros incompletos, com valores em falta, tendenciosos, com representação injusta de alguns participantes, irrelevantes, acabam por ter consequências, que é a perpetuação de preconceitos, a redução de precisão, o desperdício de recursos, e obviamente que existem algumas técnicas que nós podemos usar para combater estas dificuldades, nomeadamente a limpeza e curadoria de dados, aumento do volume de dados, detecção de vieses, trabalhar na inteligência artificial explicável, e se isso acontecer, também através da normalização e regulamentação, da educação pública e da colaboração interdisciplinar, talvez consiga tirar bom proveito destas novas tecnologias. Mas eu deixava aqui esta frase que eu acho que é bastante emblemática, que é a ideia de que todos os modelos estão errados e alguns são úteis. Portanto, a inteligência artificial, isto é uma ideia já bastante antiga, de 1979, de Box, mas a ideia de que existirá uma inteligência artificial que seja perfeita é de ser abandonada sem qualquer pudor. Outro problema de que ninguém fala relativamente à inteligência artificial são as questões de sustentabilidade, nomeadamente o consumo de energia. Sistemas como o ChatGPT, neste momento, numa estimativa conservadora, consomem 1 a 3% de toda a energia mundial. Eu acho que está mais próximo dos 10%, portanto já é comparável aos transportes, consome energia de uma forma brutal. Eu diria, não se espantem no futuro começarem nós, seres humanos, a ter de reduzir o nosso consumo nas nossas vidas domésticas para que estes sistemas consigam funcionar, e há de ser criada uma forma disso ser vendido à sociedade como algo positivo. Utilização de água é outra coisa que as pessoas não têm muita noção acerca disto. Cada pesquisa que se faz num sistema como o ChatGPT consome meio litro de água. Portanto, em breve também teremos problemas a esse nível. Depois temos um outro problema de que se fala também ainda menos, que é a limitação de armazenamento de dados. O crescimento exponencial dos dados, duplicando a cada 2 anos, a tecnologia de armazenamento está num limite físico, e nós vamos ter desafios seríssimos, e se não passarmos para outras formas de armazenar dados, como, por exemplo, utilizar ADN para armazená-los de uma forma mais eficaz, vamos rapidamente ficar sem espaço de armazenamento. Para terem uma ideia, ao ritmo de crescimento atual, em 30 a 50 anos, a humanidade deixa de ter átomos suficientes para armazenar informação. Não estou a falar de microchips. Estou a falar de armazenamento ao nível atómico, ficamos sem matéria para armazenar dados. O que significa que ou a inteligência artificial vai começar a esquecer, e aí torna-se mais humana, nós também nos esquecemos de muita coisa, ou então alguma coisa vai ter de mudar.
O problema atualmente, se vocês se focarem nos grandes países, existem essencialmente 3 grandes competidores, não é? A China, a Índia, Estados Unidos, a Europa está um bocado fora dessa competição. Neste momento, os modelos acima do chat GPT 4, estima-se que careçam no mínimo de 100 bilhões de dólares de investimento e os Estados Unidos não produzem energia suficiente para alimentar o sistema. Estão a tentar protocolos com o Médio Oriente. Há quem estime que não são 100 bilhões, sejam 7 trilhões de dólares para conseguir dar o próximo passo. E, portanto, quando eu vos mostrar aqui o orçamento da justiça portuguesa para a inteligência artificial, vamos ficar um bocado... Vamos empalidecer e, no fundo, eu acho que uma reflexão que se impõe é: será que não faria mais sentido termos uma abordagem mais à moda da China, que é deixar que essas super inteligências artificiais se desenvolvam e depois aproveitar a embalagem, do que estarmos nós a tentar, com recursos parcos, estar a perseguir esse tipo de ideias. Outro aspecto que eu acho que é chave é a governança destas tecnologias, a boa governança, no fundo, alinhar os princípios de boa governança para a integração da inteligência artificial, com os 12 princípios de boa governança do Conselho da Europa, no fundo, para tentar minimizar o impacto dos problemas que podem estar associados a esta tecnologia. Estou a passar aqui um pouco por alto, porque o tempo é escasso, mas deixo aqui alguns princípios a que se devia dar atenção. Princípios de governação eficaz, princípios de colaboração, valores organizacionais, privacidade e segurança de dados, decisões baseadas em evidências, sustentabilidade e planeamento a longo prazo, são tudo aspectos a que deve ser dada atenção. Outro aspecto que eu acho que é muito negligenciado é a reação do ser humano à inteligência artificial, que muitas das vezes é deixada para segundo plano. Tipicamente, isto é uma espécie de proposta de modelo que eu tenho, é que, se nós queremos saber qual é a expectativa sobre o impacto de uma inteligência artificial, ponto número 1, temos de saber o que é que se pensava acerca dos sistemas que vão ser alterados. Portanto, se eu quero saber qual vai ser o impacto da inteligência artificial no sistema de justiça, eu devo saber qual é a percepção atual sobre o sistema de justiça antes da inteligência artificial estar implementada, e depois devo pensar em coisas como a concordância com as medidas de inteligência artificial, a satisfação com a informação durante a implementação da inteligência artificial, a concordância com a estratégia para a inteligência artificial, a satisfação com os métodos de mitigação das consequências da inteligência artificial, e se considerarmos isto como um todo, então, eventualmente podemos ter uma gestão de expectativas sobre o seu impacto. Isto tipicamente também é ignorado. Eu dou-vos o exemplo, é também de uma ordem profissional, não é a ordem dos advogados, mas a ordem dos psicólogos portugueses está a utilizar psicólogos para desenvolver uma inteligência artificial que vai substituir os psicólogos. Isto é esquecer o fator humano. Isto está a acontecer. Eu não sei se já fizeram experiências com o chat GPT ultimamente, mas se colocarem a conversa que têm no WhatsApp com uma pessoa, o chat GPT analisa psicologicamente se essa pessoa vos está a fazer bullying ou se é passiva ou agressiva convosco. Portanto, isso já começa a ser uma realidade, porque não estão a ser tidas em conta estas realidades. Ora bem, passando então ao estado da arte da justiça portuguesa, em termos de inteligência artificial, a maior parte dos projetos públicos do sistema de justiça envolvendo a inteligência artificial advém atualmente ou são financiados pelo PRR. Para terem a ideia dos dados agregados, estão a ser desenvolvidas cerca de meia centena de plataformas no Ministério da Justiça, 54% das quais com incorporação de inteligência artificial, 46% sem, mas para verem como a coisa está desproporcional, em termos de orçamento, e o orçamento são meros 220 milhões de euros, nada comparável com 7 trilhões de dólares, mas é o que temos, ainda assim é um volume considerável. 72% deste orçamento está alocado aos projetos com a incorporação de inteligência artificial. Portanto, apesar desses projetos serem pouco mais de 50%, o orçamento está claramente com pendor para a inteligência artificial. E mais ainda, se formos
à execução, ou que já foi executado destes projetos, ainda mais inclinado está para os projetos com incorporação de inteligência artificial. E eu agora, como os projetos são muitos e o tempo é escasso, eu trouxe-vos alguns exemplos do que são esses projetos. Já agora tenho também aqui antes uma divisão desses projetos por vários organismos da Justiça, não estando aqui, não querendo ser exaustivo, nota-se que o organismo que mais projetos tem associado é o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. O Instituto de Registro e Notariado também tem bastantes projetos, tal como a Direção-Geral da Política de Justiça. Depois, quase todos os organismos têm, de uma forma ou de outra, um projeto que envolve inteligência artificial. O primeiro exemplo que eu vos trago é a Plataforma Digital da Justiça 2.0, que é um projeto que está assignado ao ICFES, que no âmbito da plataforma digital, no fundo, encontra-se em desenvolvimento em parceria com a DGPJ, uma funcionalidade de chat, que é um guia prático de acesso da Justiça, nós chamamos-lhe GPJ, não é GPT, é GPJ, que está já em testes na versão beta, treinada com mais de 40 mil interações, para responder a um conjunto limitado de questões com a afinação do modelo utilizado. Prevê-se que no fundo, o âmbito seja alargado a outros domínios. Eu trouxe, podem experimentar, se acederem ao site da DGPJ, conseguem fazer experiências já com esta versão beta. Neste momento, o sistema dá-vos resposta relativamente a registro criminal online, meios de resolução alternativa de litígios, casamento, divórcio e criação de empresas. Portanto, temos uma espécie de chat GPT que dá respostas relativamente a estas questões. Temos um outro projeto, que é o Centro de Operações de Gestão e Monitorização de Sistemas e de Cibersegurança, também assignado ao ICFES, que passa pela construção de todo um centro para monitorização, investigação e peritagem de sistemas de cibersegurança em regime de 24/7, a funcionar em estreita colaboração com a Polícia Judiciária e o Conselho Nacional de Cibersegurança, que permite também auxiliar os tribunais nas necessidades de peritagem na área de cibersegurança com recurso a tecnologias de inteligência artificial. Depois, ainda com um projeto assignado ao ICFES, temos o Centro de Contacto da Justiça com multicanais digitais e acesso a partir de dispositivos móveis, disponibilizando assistentes digitais. É um projeto de construção e disponibilização de um novo contact center da Justiça, com possibilidade de múltiplos acessos através de vários tipos de dispositivos eletrónicos, mas com agregação dos mesmos num omnicanal para toda a Justiça. Dentro deste projeto também está contemplada a modernização da infraestrutura de comunicações de base ainda à disponibilização de assistentes digitais com base em inteligência artificial para receber e gerir chamadas e identificar e reencaminhar pedidos. Depois aqui já um projeto assignado ao Instituto de Registro e Notariado, temos o Sistema de Informação para a nova plataforma de registro da nacionalidade, é uma ferramenta de inteligência artificial que permite validação automática da autenticidade dos documentos em pedidos de nacionalidade portuguesa. Na primeira fase do projeto, o pedido online terá de ser feito por mandatários, mas prevê-se que haja uma evolução a partir daí. A documentação passa a ser validada por ferramentas de inteligência artificial, não precisando da verificação manual dos documentos por parte do IRN, uma vez que este é um dos serviços mais procurados. Espera-se que a ferramenta vá reduzir o tempo e evitar idas ao balcão. Ora, a justiça em Portugal é um mundo vasto, portanto, dentro da esfera do sistema de justiça também temos o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que tem um projeto de modernização dos sistemas e equipamentos de medicina legal sob o paradigma do Digital by Default. Portanto, este projeto prevê a aquisição de equipamentos de ressonância magnética e de tomografia computarizada, que capacitam o Instituto Nacional de Medicina Legal para a análise multimodal de imagens médicas passíveis de aplicação de inteligência artificial para um melhor diagnóstico médico pericial. E esta utilização, que é, no fundo, uma utilização de Deep Learning, permite melhorar a aquisição de imagens e facilita o diagnóstico, automatiza e simplifica as tarefas morosas, contribuindo para aumentar a eficiência operacional e libertar o tempo dos profissionais para as tarefas mais complexas.
Temos aqui um projeto também da Polícia Judiciária, que é a implementação de interfaces de atualização de sistemas de interseção de suporte à investigação criminal. Isto é um processo complexo, eu acabo por pôr aqui só uma frase, mas que inclui uma iniciativa de grande abrangência e complexidade, chamado Projeto ATD Core, que utilizará a inteligência artificial em várias das componentes que o constituem, associadas à investigação criminal. Temos aqui mais um projeto do ICFES, que é a modernização dos sistemas de informação core judiciais. E aqui este projeto tem associado várias medidas que passam pelo uso da inteligência artificial para a anonimização dos dados pessoais constantes das decisões dos tribunais judiciais, do staff, dos meios de resolução alternativa de litígios, da arbitragem, com vista a permitir a sua publicação. Hoje em dia, muitas sentenças não são publicadas, em parte por problemas de falta de anonimização, portanto, isso está em curso. Também se pretende que este projeto permita a pesquisa de jurisprudência anonimizada através de pesquisa semântica e recurso de inteligência artificial, a integração com sistemas de suporte à atividade dos tribunais, juízes, Ministério Público e mandatários, por forma a permitir a descoberta e proposta automática de jurisprudência relacionada com o que está a ser discutido no processo, e a integração de funcionalidades de sugestão de sumarização de acórdãos ou decisões ou sentenças com base em inteligência artificial por forma a promover uma maior celeridade na publicação das decisões dos tribunais. Este projeto em particular subdivide-se em alguns subprojetos. Um deles é o interface único para mandatários. Na sequência do projeto de pesquisa pública de jurisprudência, prevê-se a sua integração no portal dos mandatários por forma a permitir, por exemplo, a descoberta e proposta automática de jurisprudência relacionada com o que está a ser discutido no processo. Prevê-se ainda desenvolver um mecanismo de classificação de documentos junto com as peças processuais, permitindo apresentar aos mandatários uma sugestão de classificação dos documentos no momento do seu registro ou submissão. Este projeto tem ainda um outro subprojeto associado, que é a plataforma de recolha de áudio e vídeo e transcrição automática. Portanto, está prevista a utilização de inteligência artificial com vista à conversão do discurso falado em texto, o que permitirá desenvolver interfaces de geração da versão transcrita e validada de conteúdo, por exemplo, de uma audiência de julgamento. Eu não sei se já repararam, mas, por exemplo, o Zoom já faz isso. Se nós estivermos numa reunião em Zoom, ele faz um resumo, inclusivamente diz o que é que cada pessoa disse, portanto, no fundo trata-se de trazer isso para a justiça. As transcrições validadas realimentarão os modelos de inteligência artificial com vista à criação de versões fine-tuned ao domínio do discurso judicial, permitindo uma cada vez maior qualidade no processo de transcrição. Está ainda prevista a possibilidade de, através da indexação e pesquisa com inteligência artificial, localizar no conteúdo gerado trechos associados aos termos pesquisados, aumentando assim a capacidade de obter informação para além da indexação documental, e estas capacidades aumentadas de pesquisa serão integradas nos sistemas de suporte à atividade dos tribunais, mais uma vez, juízes, Ministério Público, mandatários, secretarias, etc. Penso que este é o último exemplo que eu trago, que é o da modernização dos sistemas de informação de suporte à atividade dos Conselhos Superiores e Procuradoria-Geral da República, o ECLI, é o acrónimo, e no fundo trata-se de uma reestruturação da base de dados e desenvolvimento de ferramentas de anonimização das decisões judiciais a publicitar, de forma muito similar ao que eu falei anteriormente. Agora, todos estes exemplos muito rápidos que eu vos trouxe aqui hoje levantam algumas reflexões críticas que eu queria partilhar convosco, que acho que todos devemos ter, e para terminar, antes de, não sei se já vou muito adiantado. Tem tempo. E que reflexões críticas são essas, que eu acho que são fundamentais? Um é reconhecermos o potencial transformador destas tecnologias. A inteligência artificial afigura-se ou tem potencial para ser uma das maiores inovações tecnológicas com o poder de transformar fundamentalmente a sociedade. Hoje isso é cada vez mais reconhecido, apesar de não ser propriamente líquido que assim venha a ser, mas tudo aponta nesse sentido. Este processo de utilização da inteligência artificial criará desigualdades digitais, ou acentuará essas desigualdades, e no fundo vai ampliar
as disparidades socioeconómicas já existentes. É preciso pensar o que fazer nessas situações. Vai haver uma deslocação de empregos. A automação representa riscos para as ocupações convencionais, levando a um potencial aumento do desemprego. Eu falei-vos do exemplo da ordem dos psicólogos. As discussões que eu tenho visto, particularmente nos Estados Unidos, falam numa eliminação das profissões jurídicas de nível inferior, com, no fundo, a manutenção das de alto nível, que eu acho que dificilmente vão desaparecer, pelo menos num futuro próximo, mas isso começa a ser um problema em que teremos de pensar também certamente. Depois temos os vieses algorítmicos. A inteligência artificial em domínios críticos como a justiça ou a saúde pode ser propensa à manipulação e preconceito, prejudicando certos grupos de indivíduos. É algo que devemos dar atenção também. Depois, obviamente, a segurança e privacidade dos dados. A meu ver, isto vai ser um dos grandes campos de batalha próximos. No fundo, a recolha extensiva de dados para algoritmos de inteligência artificial ameaça a confiança pública e representa riscos significativos para a privacidade. Saberão vocês melhor do que eu como é que iremos resolver este problema, mas parece-me difícil. Depois temos a polarização e a desinformação, o uso indevido de plataformas digitais impulsionado pela inteligência artificial pode minar a coesão social e as instituições democráticas. Isto para já parece-nos pouco, ou pelo menos parece-nos mitigado. Mas assim que tivermos o próximo patamar de evolução da inteligência artificial, eu vou-vos dizer o que é que vai acontecer. Vocês vão conseguir chegar à inteligência artificial e dizer: produz-me 1000 artigos científicos a negar a dizer que não existe evolução das espécies. E o software vai fazer esses 1000 artigos científicos assim, e vocês dizem: divulga da melhor forma possível na internet, de modo a ficarem virais. E esses artigos vão se sobrepor ao livro do Darwin. E a partir desse momento, como é que nós sabemos o que é verdade? São os 1000 artigos ou é o Darwin? Desinformação é a chamada era da pós-verdade. Isso vai acontecer. Atualmente ainda é difícil, temos de andar a trabalhar o artigo, até podemos ter a ajuda do ChatGPT, mas temos de ter cuidado. Mas esse mundo vai desaparecer rapidamente. Excesso de confiança na tecnologia, eu falei disso há pouco, eu acho que é dos maiores problemas que nós enfrentamos atualmente. O Ministério da Justiça, como eu disse há pouco, está, de algum modo, preso por cordéis tecnológicos. Já ninguém se lembra como eram os idos de 2007 em que as coisas se faziam em papel. Ninguém tem um plano de contingência para voltar ao papel quando houver uma tempestade solar ou cortarem os cabos submarinos da internet. A Justiça Portuguesa vai parar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas na verdade ficará ainda mais paralisada do que já possa estar. Portanto, teremos... Não, sem problema. Teremos esse problema e ninguém está a pensar nisso. Eu pertenço ao Conselho Consultivo do Centro Nacional de Cibersegurança e é uma das coisas que se discute nas reuniões e, a meu ver, acarretaria um investimento muito baixo, era que todas as instituições tivessem um plano de contingência, as instituições da Justiça tivessem um plano de contingência para voltar ao papel no dia a seguir, se fosse necessário. Não sei porque isso não está feito. Depois temos fragilidades e pontos de estrangulamento que também podem ser relevantes. Temos implicações éticas e sociais. O desenvolvimento responsável da inteligência artificial deve abordar preocupações éticas, promover a transparência e garantir a supervisão humana. A supervisão humana é fundamental. Gestão de riscos, acabei de falar nisso também agora. Portanto, é a mudança do paradigma de vamos usar isto para melhorar o sistema, vamos usar a inteligência artificial para melhorar o sistema, mas tendo noção que temos de gerir o risco que está associado a estas ferramentas. O fator humano na inteligência artificial tem de enfatizar a tomada de decisão humana em detrimento da inteligência artificial em cenários de alto risco que podem evitar falhas em grande escala. Eu não sei se quer uma inteligência artificial a gerir uma central nuclear, porque se a inteligência artificial falha, se calhar temos um problema grande. A justiça, a utilizar a inteligência artificial, se calhar se forem as bagatelas jurídicas, pode não ter grande problema, mas querem usar um sistema de inteligência artificial para saber se condenam uma pessoa à morte ou não, como acontece nos Estados Unidos,
mais discutível. Depois, compreender que a inteligência artificial tem aquilo que se chama a semiótica luciferiana, que é, no fundo, os significados simbólicos da inteligência artificial. A força percebida da inteligência artificial pode mascarar vulnerabilidades. É aquilo que se chama a mitologia luciferiana ou prometaica, de Prometeu, não é? Que são, na mitologia, os portadores da luz. E no fundo, esta simbologia critica as consequências não intencionais do avanço tecnológico. Acho que não estamos a olhar para essas questões com a devida atenção. E depois, obviamente, temos todas as implicações de aspectos importantes da vida humana, como as respostas às pandemias. Eu deixo-vos aqui, no fundo, uma questão. Provavelmente concordariam, ou pelo menos parte de vocês concordariam, que os seres humanos cometem mais erros. Mas a maior parte destes erros são pequenos e inconsequentes. A maior parte dos erros que nós cometemos no dia-a-dia acabam por não ter assim uma relevância tão grande. Podem originar tragédias individuais, mas não globais. A pergunta que se impõe é se os modelos de inteligência artificial podem estar quase isentos de erros, mas um único erro pode ser bastante danoso, e aqui é um quid juris para que vocês possam refletir nisso. O pai de todos os erros é um bom termo. Outro aspecto que me faz pensar é que também, tipicamente, pensas a inteligência artificial vai em breve superar os seres humanos, mas isso é uma má compreensão do que é a inteligência humana. O ser humano médio tem 100 pontos de QI, e se calhar a inteligência artificial não vai demorar muito a superar 100 pontos de QI. Mas a minha inteligência não é a minha inteligência é a inteligência da humanidade. E a humanidade tem, combinadamente, 810 mil milhões de pontos de QI. Nenhum de nós sabe fazer uma dessas cadeiras em que estamos sentados, ninguém sabe fazer um computador. Na verdade, existem computadores. E eles estão cá, porque não foi um único ser humano. Não há um ser humano que saiba fazer um computador do início ao fim. Não há um ser humano que saiba fazer uma cadeira do início ao fim. Mas, como humanidade, nós fazemos todas essas coisas. E, portanto, provavelmente vai demorar muito mais tempo do que nós imaginamos conseguir uma inteligência artificial que supere todo esse potencial combinado da humanidade. E, portanto, provavelmente o fim pode não chegar devido às ações de uma futura hiperinteligência rebelde e desconhecida. É muito mais provável que isso aconteça devido às ações da conhecida medíocre e atual inteligência humana, que utiliza indevidamente a inteligência artificial, muito, muito imperfeita, para combater algum problema mal compreendido. Portanto, provavelmente o problema vai ser nosso, não vai ser da inteligência artificial. Para terminar, eu queria falar-vos um pouco, eu não sei se conhecem este autor, que é o Richard Susskind, que é um grande pensador desta área, é um jurista e tecnólogo ao mesmo tempo, e ele tem uma abordagem muito interessante relativamente ao que ele vê como o futuro da inteligência artificial nos sistemas de justiça. Ele diz: a forma como temos estado a pensar é errada. Estes sistemas não vão servir para melhorar aquilo que já se faz atualmente. Isto vai servir para criar dois sistemas paralelos. E o que vai acontecer quando o cidadão vier ter com o Estado para recorrer ao sistema de justiça, o Estado vai lhe dizer uma de duas coisas. Você tem aqui o sistema dos tribunais, o sistema tradicional, que deve ser reservado para questões altamente complexas. Como disse há pouco, e muitos concordarão, é um sistema que tem vários graus de paralisação, tem um tempo de duração média que pode ir dos 4 aos 8 anos em certos tipos de processos. Você quer esse caminho ou quer um outro caminho, que também é sancionado pelo Estado, só que não vai ter um ser humano consigo, vai ter uma inteligência artificial. Você compromete-se a seguir a decisão que a inteligência artificial tomar, mas a decisão é sua. Prefere esperar 8 anos por uma decisão tomada por seres humanos ou prefere uma decisão tomada numa hora por um computador em que você decide cumpri-la? Portanto, são dois caminhos que o professor Richard Susskind, portanto, ele vê mais o uso da inteligência artificial como um caminho paralelo ao lado do sistema que já existe do que uma evolução do sistema em si. E, portanto, último slide, eu quero-vos deixar aqui a reflexão também de uma figura muito importante da economia norte-americana, que é o professor Thomas Sowell, que ele diz: não existem soluções, só existem trade-offs. E eu partilho muito desta visão. Eu acho que a inteligência artificial só por si não vai trazer soluções mágicas para o sistema de justiça. Agora, a questão que eu vos coloco, e deixo isso para a reflexão final, é o que é que estamos dispostos a sacrificar no altar tecnológico, como trade-off
para essas melhorias que queremos obter. Estamos dispostos a sacrificar o conhecimento, o espírito crítico, o esforço, a exigência, a ética, o que é que nós estamos dispostos a sacrificar para ter um sistema de justiça que use inteligência artificial, fique um pouco mais eficiente, tenha algumas soluções novas que nos poupem algum trabalho e sejam cómodas, mas não existem soluções, existem trade-offs. O que é que nós estamos de que é que estamos a abdicar para conseguir essas melhorias? Resta-me agradecer a vossa atenção e o vosso tempo. Sintam-se à vontade para entrar em contacto e dar feedback. Muito obrigado.